Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo de número 1, nos versículos de 6 a 11. Atos, capítulo 1, de 6 a 11. Hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens que a gente pregou ao longo do último mês, chamada de Quando a Fé Encontra a Dúvida, onde nós falamos sobre o encontro dos discípulos com Jesus após a ressurreição e o sentimento que eles carregavam, o sentimento de dúvida, e como Cristo tratou a dúvida de cada um desses discípulos. E hoje a gente vai terminar aqui falando sobre a crise vocacional dos discípulos e de como que essa crise se reverbera, acontece hoje também. Então, abra aí sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, dos versículos de 1 a 6, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesse momento em que nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, fala ao nosso coração. Fala também, Pai, ao coração das nossas crianças que estão subindo para o culto infantil nesse momento. Que a Tua igreja seja edificada pela Tua palavra, que é a verdade. Que ela nos leve até Cristo mais uma vez. E que o Teu nome seja glorificado aqui, em nome de Jesus. Amém. Existe uma dúvida silenciosa que ninguém falou a respeito dela para você quando você se converteu, quando você foi convertido. Não é a dúvida se Deus existe, não é a dúvida sobre Cristo ter ressuscitado, não é a dúvida sobre o fato de você ser ou não ser amado. É uma outra dúvida. É a dúvida do: nossa, e agora? O que vai ser de mim? O que Deus tem para mim? Qual é o próximo passo? O que vai ser daqui por diante? O que vem pela frente? E essa dúvida, e agora, é a 4ª dúvida da nossa série. E essa dúvida, ela é, de alguma maneira, a dúvida mais sutil de todas que nós falamos até aqui. Porque essa dúvida, e agora, ela se disfarça muitas vezes de obediência. Por exemplo, existem muitos cristãos que estão paralisados. E essa paralisia, ela parece ser uma paralisia reverente. Existe, por exemplo, o cristão sem rumo, que ele parece ser um cristão prudente. Existe também aquele que está esperando a próxima fase para começar a viver para Deus, e isso parece ser uma coisa muito humilde. Só que no fundo, nesse peito que está travado, nesse coração travado, essa pessoa, ela carrega uma dúvida que fala muito a respeito da sua fé.
para que você entenda o que estava acontecendo aqui nessa passagem. A gente está lendo aqui o livro de Atos. Atos, ele foi o segundo livro escrito por Lucas, só para que você entenda. O primeiro livro, o Evangelho de Lucas, contou o quê? A vida de Jesus. Lucas, ele se dedicou a contar a vida de Jesus, e só para que você entenda, entre os evangelhos, quando você estuda os evangelhos de uma maneira mais profunda, você vai perceber que a construção literária de Lucas é uma construção mais densa e profunda, enquanto que João foi um evangelho mais posterior, e por isso João ele tem certas nuances que os outros evangelhos não têm, como, por exemplo, a pessoa do Espírito Santo, que João aborda e trabalha com muito mais clareza nesse evangelho. Lucas, por ser médico, entende? Ele era mais meticuloso, detalhista. Ele era mais cuidadoso. Lucas, ele era também um historiador preocupado. E ele nos dá detalhes. Aqui no livro de Atos, detalhes muito pertinentes sobre os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Nesse texto que nós lemos, de maneira especial, Lucas, ele descreve o que estava acontecendo, só para que você entenda. Eles estão ali no Monte das Oliveiras, ou seja, fora de Jerusalém. Já haviam se passado 40 dias entre o domingo da ressurreição. Jesus já tinha aparecido diversas vezes, ele comeu com os discípulos, ele ensinou os discípulos acerca das coisas concernentes ao reino de Deus, e ele prometeu o Espírito. Só que, agora, nesse momento, ele está a poucos minutos de subir aos céus. E ele tem uma última conversa. E nessa última conversa, é que os discípulos eles fazem uma pergunta que mostra quanta dúvida ainda mora dentro de uma fé já organizada e sistematizada. Só para que você entenda, sim, nós que temos uma clareza na nossa fé, nós podemos ter dúvidas. E aí, entenda, a alma humana, ela é capaz de duvidar até mesmo quando ela crê. E é maravilhoso perceber que Deus não nos alija, Deus não nos empurra para fora, Deus não se esquece de nós, Ele não despreza as dúvidas que nós temos. As dúvidas em relação ao nosso presente, as dúvidas a respeito dele, as dúvidas a respeito do nosso futuro, as dúvidas como eram as dos discípulos, que estavam gritando aqui, e agora? O que vem por aí? E aí eles fazem uma pergunta errada aqui nesse texto. Olha só o que diz o versículo 6. Eles chegam para Jesus e perguntam: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Essa é uma pergunta interessante, porque ela tem cara de ser uma pergunta espiritual. Só que no fundo, ela é uma pergunta sobre um cronograma, uma geografia política. Eles tinham outras preocupações que iam além da espiritualidade. O que eles queriam saber? Quando? Será esse o tempo? Onde? Israel. Como? Como que o Senhor vai restaurar o reino? Ou seja, eles estão aqui falando sobre 3 coisas: tempo, lugar e poder. 3 anos com Jesus, ele sendo levantado naquela cruz, a ressurreição tendo acontecido, 40 dias de caminhada com o Mestre, e ainda assim eles continuavam perguntando: e agora? Eles queriam um Messias que pudesse, de alguma maneira, responder aos anseios mais profundos do seu coração. Em outras palavras, eles queriam um Messias customizado, um Messias que se adequasse às expectativas que eles tinham e que chancelasse os sonhos que eles tinham também. E é interessante porque essa pergunta, a pergunta dos discípulos, de outra maneira, é também a pergunta que eu e você fazemos toda vez
que nós oramos a partir de uma agenda particular, que não é a agenda de Deus para nós. Às vezes a gente pergunta, ok, Senhor, mas e quando que vai vir aquela minha promoção? Ok, Senhor, mas e quando é que a minha vida vai dar uma virada? Ok, Senhor, mas quando que vai chegar o meu aumento? Ok, Senhor, mas quando que eu vou conseguir vencer essa crise particular que eu estou vivendo? E aí, olha só como que Jesus responde aos discípulos. Ele dá uma resposta dupla. Ele responde com um não, e depois ele responde com um mais. Qual foi o não? O não está lá no versículo 7, olha aí na sua Bíblia. Ele vai dizer, não, olha só, coloca aí o versículo 7, por favor. Olha o que ele vai dizer. Esse versículo é um versículo muito conhecido. Atos 1, 7. Olha o que ele vai dizer. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vamos ler juntos? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Gente, existem perguntas que do nosso lado nunca vão ter respostas. Entenda, isso não é maldade de Deus, porque Deus não é mau. Mas isso é misericórdia, isso é graça. Porque, entenda, eu e você não fomos feitos para carregarmos o calendário nas nossas costas. O não de Jesus, aqui para os discípulos, era, na verdade, uma grande, clara e maravilhosa expressão de graça. É pura graça. Por quê? Jesus, ele nos livra do peso que nós não fomos chamados a carregar. Existem fardos que não são seus. Existem pesos que você não deve carregar jamais. Mas o nosso coração, muitas vezes, na tentativa de ver o cumprimento das nossas agendas, nós trazemos para nós coisas que jamais deveríamos trazer. Você quer datas, você quer prazo, mas Cristo oferece para os discípulos o quê? Presença. Ele estava com os discípulos e Ele está comigo e com você. Quando o nosso coração, tentando controlar o mundo, tentando controlar a própria vida e às vezes até mesmo a vida dos outros, Jesus, Ele se aproxima de nós, para que nós possamos entender que existem coisas que não devemos carregar. Existem problemas que não são nossos. Existem agendas que não são nossas. Só que o texto ele continua. Se primeiramente ele responde com não, logo depois ele vai falar um mais, porque depois do não vem um mais do versículo 8. E olha o que está escrito aí no versículo 8. Se puder, coloca aí de novo o versículo 8. O versículo 8 vai dizer, vamos ler juntos? Mas... Nesse versículo, existem 4 coisas que me chamam muito a atenção. E quando eu me debruçava sobre esse texto, essas coisas meio que saltaram aos meus olhos, porque o texto ele fala sobre poder. Você sabe o que é poder aqui? No grego, poder é a palavra dinamis, que é a raiz da palavra dinamite. E esse dinamis não tem a ver com um entusiasmo emocional. Esse dinamis não é uma animação espiritual. Esse dinamis é, na verdade, uma capacitação que vem de Deus. É algo que é externo, que vem de fora. Esse mesmo dinamis, esse mesmo poder, é o poder que ergueu Cristo do túmulo. E esse poder é o poder prometido a mim e a você. O texto ele continua, e ele fala também sobre
o Espírito. Entenda, o Espírito, ele não é um prêmio de uma vida santa. O Espírito, ele é o equipamento da nossa missão. O Espírito não é conquistado por você. O Espírito é dado a você. E aí, eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque existem muitas pessoas que estão à procura de uma segunda bênção. Existem pessoas que querem um algo mais e que elas estão, de alguma maneira, tentando achar ou procurar o Espírito. Só que deixa eu te dizer, você só crê em Jesus porque o Espírito Santo tocou o seu coração. Porque é o Espírito Santo que produz em você um arrependimento para a salvação. Isso é pura teologia. Você não crê em Jesus se o Espírito Santo não tiver tocado você, se ele não tiver invadido o seu peito, o seu coração, porque é o Espírito Santo que nos leva à verdade, que é Cristo. E se você hoje pode dizer de maneira categórica, sim, Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, você só pode falar isso porque o Espírito Santo de Deus está em você. Você tem valor. O Espírito Santo mora em você. Eu me lembro dessa música, minha amiga Simone aqui deve lembrar. A gente fazia um trabalho chamado Madrugada do Carinho. Nas noites do Rio de Janeiro, a gente ia para as ruas, para uma praça muito complexa, chamada Praça Tiradentes, e a gente pregava para os moradores de rua. E era lindo, porque às vezes, assim, às 4, 5 horas da manhã, a gente tinha uma estrutura enorme, e aqueles moradores de rua sempre pediam para cantar uma música. Essa música, você tem valor, o Espírito Santo mora em você. Gente, o Espírito Santo, ele não foi conquistado por nós. O Espírito Santo é um presente que a gente recebe. O Espírito, ele faz a diferença na vida do crente. E o próprio Senhor Jesus, ele está apontando para essa verdade, porque nós recebemos poder. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Para quê? Para que nós nos tornemos, em terceiro lugar, testemunhas. Gente, essa palavra, ela é uma palavra muito importante aqui. No grego, é a palavra mártires. Em grego, é a palavra que vai dar origem à palavra que a gente conhece, chamada de mártir. No vocabulário da nossa igreja, é uma palavra muito conhecida, quando a gente olha para trás, para a história da igreja. Mas antes disso, mártires é um termo jurídico muito simples. Mártires tem a ver com uma testemunha. A testemunha é alguém que viu e que conta, relata o que viu. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui. Você é uma testemunha. Você não viu Jesus subir como aqueles 11, mas você viu a graça de Deus tocar o seu coração. Você entendeu que Deus é real e que Ele ama você. Você entendeu que Cristo, de fato, veio ao mundo, que Ele morreu naquela cruz e que Ele é Senhor e o seu Salvador. Você crê nisso com o seu coração. Você tem experimentado essa caminhada com Deus. Muitas vezes uma caminhada com seus altos e baixos, mas sim você e eu somos testemunhas. Podemos dizer que Deus, por sua graça, transformou o nosso coração, transformou a nossa vida. Nós vimos o perdão de Deus fechar feridas enormes no nosso coração. Você viu o Espírito Santo de Deus dar paz a você quando tudo à sua volta estava ruindo. Você viu. E sabe de uma coisa? Quem viu pode falar. Quem viu pode testemunhar. Quem viu pode dizer. Gente, Jesus, Ele não está à procura de heróis.
Jesus não está chamando heróis, Jesus está chamando e está levantando testemunhas. Gente que viu, e gente que fala, gente que viu, e gente que conta, gente que foi tocada, transformada, abençoada, e que compartilha esse amor, essa verdade, porque há solução, há salvação, há direção, há recomeço. E tudo isso nós encontramos em Jesus, seguindo o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas o texto ele traz também uma quarta palavra, uma quarta direção, que é a palavra horizonte. Olha só, em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, o texto ele vai apontar para esse novo horizonte. Vocês serão testemunhas aqui, ali, mais à frente e por toda a terra. Ele não está falando aqui de uma escala progressiva. Olha, vocês vão começar em Jerusalém e depois, quando crescer, vocês vão para Samaria. Não, não, não. Ele está falando de coisas simultâneas. A gente, há poucos domingos, compartilhamos aqui o vídeo dos nossos missionários que estão lá no Nepal. Enquanto nós fazemos a missão aqui, nós temos irmãos nossos que estão fazendo também a missão lá nos confins da terra. Só que aí eu preciso que você entenda que você é chamado por Deus para fazer sim a missão em Jerusalém, na sua Samaria, até os seus confins, a sua Jerusalém, onde você está agora, a sua casa, a sua mesa, seu escritório, seu bairro, a sua Samaria, aqueles que são fora do seu ciclo natural, aqueles que são os diferentes, os difíceis para você, e até mesmo lá nos seus confins, povos que talvez você nunca encontre, mas pelos quais você ora, você apoia, você contribui, você envia. Então, guarda uma coisa, e coloca isso no seu coração. Muitas vezes a gente quer data, mas quando nós buscamos data, sabe o que Jesus nos dá? Ele nos dá presença. Às vezes a gente quer saber o roteiro, a gente quer entender o lugar, as coisas de maneira completa. Só que Jesus, Ele está apontando para nós aonde a nossa caminhada de fé começa. Meu irmão, minha irmã, para de exigir um calendário de Deus. Receba o Espírito. Para de querer cobrar do Senhor coisas que não competem a você agora. A sua vida ela não foi feita para você decifrar o céu. Você foi feito para refletir o Cristo que já reina no céu. Por isso, descanse e viva pela fé, caminhe pela fé e seja uma bênção. Diante dessas palavras, a cena, ela meio que se interrompe. E a gente chega lá no versículo 9, quando diz assim: foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Aquela nuvem, só para que você entenda, ela não era uma nuvem qualquer. Para um leitor judeu, a nuvem que recebe alguém, ela é chamada de Shekinah. O que é Shekinah? Shekinah é a glória que Deus envolveu o tabernáculo, que está descrito lá em Êxodo 40. É a mesma glória, a mesma nuvem que encheu o templo lá de 1 Reis 8, que também cobriu o monte da transfiguração, que está narrado lá em Lucas 9. Em outras palavras, sabe o que está acontecendo aqui? A ascensão não é Jesus indo embora. A ascensão é Jesus sendo entronizado, é sendo colocado agora na presença do Pai. O versículo 10 vai mostrar que os discípulos ficaram com um olhar fixo. Eles não veem isso ainda, mas tudo que eles enxergam é o Mestre subindo, e eles ficam completamente parados. O versículo 10 diz que eles ficam com os olhos fixos no céu. E aí entra a frase
mais pastoral desse texto. Os anjos aparecem, olham para os discípulos e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, ele voltará, ele virá, do mesmo modo como vocês acabaram de vê-lo subir. Perceba o que está acontecendo aqui. O que os anjos dizem, eles não estão falando assim: olha, é muito legal agora vocês viverem esperando o Senhor. Não, não, não. Ele está falando: por que vocês estão aí parados? Que história é essa? Há um Espírito vindo. Existe algo a ser feito. Há uma Jerusalém que está esperando ouvir. Parem de olhar para o céu. E aí, é nesse momento que a crise vocacional dos discípulos, ela é confrontada. Porque a dúvida vocacional, ela não tem cara de uma dúvida qualquer. A dúvida vocacional, ela visita pessoas diferentes que seguem o mesmo Jesus. Ela aparece em muitos contextos. Ela aparece em muitas situações. Ela apareceu para os discípulos que estavam diante de Jesus e que viram a sua ascensão. Mas ela aparece também, como por exemplo, para aquele jovem que acabou de se formar, aquele jovem que está começando a vida adulta, que está perguntando no seu coração: e agora? Para onde eu vou? Eu estou no caminho certo? Será que eu errei a porta? Tudo que parece diante de mim, parece uma porta fechada. E aí, a resposta do Evangelho é que vocação não é você achar a porta certa para você entrar. Vocação é você ser testemunha aonde você está, enquanto Deus abre as próximas portas. Entenda, a sua faculdade é a sua Jerusalém. A sua república, o lugar onde você mora, é a sua Samaria. Os seus amigos são a sua Samaria. A sua geração são os seus confins. Por isso, você pode começar agora com o que você tem, onde você está. Porque Cristo não te chamou para acertar uma previsão. Ele te chamou para você andar com Ele. Talvez aquela pessoa que hoje está solteira, que ainda não encontrou alguém e que se sente completamente fora do tempo. A pergunta que essa pessoa faz, a crise que ela tem é: olha, a minha vida ela não vai começar enquanto a outra pessoa não chegar. Parece que a vida de todo mundo andou, mas a minha não. Todo mundo seguiu e eu fiquei. E o que o Evangelho está dizendo? Olha, a sua vida não pausou, não. Você está em missão. O seu estado civil, ele não tira a sua identidade como testemunha. Talvez você seja um pai, uma mãe, que viva uma rotina muito cansada. E você pergunta: cara, será que essa vida é a minha vocação? Trocar fralda, fazer almoço, lavar roupa, levar para a escola, cuidar de um filho adolescente que dá muito trabalho. Isso é tudo. Eu estou perdendo meu tempo. Será que isso foi para isso que Deus me criou? Só que sabe qual é a resposta do Evangelho para você? A sua casa é a sua Jerusalém. A mesa do seu café é o seu lugar de adoração e de missão. A oração que você vai fazer com o seu filho antes de dormir vai ser o seu sermão, o sermão que você vai pregar para ele. Aquela conversa difícil com seu filho adolescente é o seu testemunho. Não despreze a vocação que Deus te deu debaixo do teto onde você mora. Você não está perdendo tempo. Você está alcançando uma nova geração. Existem aqueles hoje que são profissionais, que estão frustrados com a carreira que têm. E que muitas vezes se perguntam:
caramba, será que eu estou no lugar errado? O trabalho que eu tenho não me realiza. Será que o problema sou eu? Será que eu perdi o tempo? Eu perdi a oportunidade de avançar? Será que eu não ouvi Deus falando comigo em algum momento? Só que sabe qual é a resposta do Evangelho para você? É que o trabalho honesto, mesmo o trabalho meticuloso, sem brilho, repetitivo, é um serviço ao Senhor. Há tempos atrás, o reformador Martinho Lutero, ele disse que o sapateiro cristão glorifica a Deus fazendo bons sapatos, não fixando uma cruz no seu sapato. Sua mesa de trabalho é o seu lugar de adoração. Seus colegas são a sua Samaria. Sua honestidade é o seu testemunho. Pode ser que Deus te mude de lugar, mas pode ser também que Deus te mude no lugar em que você está. Aquele aposentado que acha que a vida não tem mais brilho, que não tem mais perspectiva, que não tem mais o que fazer. Pessoa que está, de repente, se aproximando no final de uma carreira. Muitas vezes, em situações como essa, a crise é, olha, acabou a minha utilidade, eu sirvo para quê agora? Existe uma geração nova vindo aí, eu fiquei para trás. Só que, sabe o que o Evangelho responde para mim e para você? Você não foi colocado numa prateleira. Você foi liberado agora para servir de uma outra maneira. Existem novas possibilidades, novos caminhos, porque a graça de Deus continua em ação. Deus continua tocando, abençoando, transformando a vida de homens e mulheres. E sim, você é chamado a participar da grande missão de Deus no mundo. A sua vocação, ela continua, porque o mesmo Deus que te sustentou até aqui é o Senhor que continuará te sustentando. Quantos de nós olhamos para a nossa vida e estamos dizendo exatamente como os discípulos, e agora? Se sentindo completamente esquecidos, se sentindo completamente despreparados para o que vem adiante. Só que entenda uma coisa, você não foi esquecido, você foi enviado, você é testemunha, aonde você está, no que você é, com o que você tem. Isso não é amanhã, isso não vai acontecer adiante, não é quando a sua vida ficar mais fácil. Isso é hoje, isso é aqui, é agora. Deus não tem filhos prediletos. Deus é um Pai perfeito que tem filhos amados. O Espírito Santo de Deus, Ele age, Ele atua, Ele transforma, Ele é o dinamis, é o poder que nos leva a viver pela fé, que nos sustenta na missão. E eu quero que você, minha irmã e meu irmão, entenda que a sua vida, ela não ficou para trás. E agora, espere da parte do Senhor coisas lindas e maravilhosas que Ele fará. Porque Deus ama você. Deus não se esqueceu de você. O Senhor está com você. E quando Deus abre uma porta, quando Deus diz, a hora chegou, quando Deus nos coloca num novo caminho, Ele sustenta a nossa caminhada e Ele nos faz viver coisas que nós jamais imaginamos. Você se lembra daquilo que o texto bíblico diz? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocação. Deus está te chamando. É hora de você caminhar com Ele. Não ache que o que você tem é muito pouco. Você se lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Muito pouco, né? Mas nas mãos de Jesus, alimentou uma grande multidão. A pergunta é, não é o que você tem nas suas mãos, mas é
nas mãos de quem você tem colocado a sua vida. Se o seu coração está em Jesus, espere grandes coisas da parte de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use, que o Senhor te capacite para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um dos seus filhos aqui. Aqueles que se veem temerosos em relação ao futuro. Aqueles que se veem incapazes diante do futuro. Aqueles que não estão nem aí para o futuro. Senhor, abra os nossos olhos espirituais, para que nós enxerguemos o chamado do Senhor, para que nós identifiquemos que de fato e de verdade o Senhor está conosco, e o Senhor nos chama a uma caminhada mais profunda, aonde nós caminharemos pela fé e frutificaremos até mesmo no deserto. Senhor, renova o ânimo daquele que deixou de servir há muito tempo. Desperta aquele vocacionado que dorme. Porque o Senhor tem nos presenteado com o dom da vida. E muitas vezes nós desperdiçamos a nossa vida com coisas extremamente fúteis e perdemos o nosso tempo em coisas e lugares onde o Senhor não está, onde o Senhor não nos chamou. Mas, Senhor, hoje, ao ouvirmos a Tua palavra, nós reconhecemos que a dúvida dos discípulos muitas vezes é a nossa também. E nós queremos, Pai, receber a direção do Senhor. Nós queremos mais da capacitação do Teu Espírito. Nós queremos mais da direção do Senhor para nós, para que nós vivamos pela fé, frutificando aonde o Senhor tem nos colocado. Senhor, abra os nossos olhos espirituais para as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. Existem pessoas, Pai, muito próximas a nós, que nós não temos olhado como a nossa Jerusalém, como a nossa Samaria. Incomoda, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, para que a gente entenda e participe daquilo que o Senhor está fazendo em lugares e em pessoas muito próximas a nós. Senhor, provoca em nós um santo incômodo, uma santa inquietação, para que de fato e de verdade nós abençoemos no poder do Senhor pessoas que precisam ser alcançadas pela Tua graça. Nós queremos nesse momento, Pai, orar por cada família aqui representada. Existem famílias aqui, Pai, que precisam muito da Tua bênção, do Teu renovo e da Tua paz. Existem discípulos aqui, Pai, que precisam experimentar o renovo do Senhor sobre suas vidas. Existem pessoas aqui que estão vivendo uma grande crise de direção. Eu quero te pedir, Pai, que hoje não seja mais o dia de nós ficarmos dizendo, e agora? Mas que hoje seja o dia de nós caminharmos com aquilo que o Senhor nos deu até aqui. Senhor, fortalece a Tua igreja na Tua palavra. Abra os nossos olhos, fortalece o nosso coração. Nós queremos viver pela fé e sermos uma bênção onde o Senhor nos colocar. Continua, Senhor, capacitando a nossa igreja. Continua, Senhor, levantando pessoas aqui na Tua casa, que sejam uma bênção na nossa cidade, mas que sejam uma bênção também em muitos lugares.
Muito obrigado por tudo, Pai. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nos ensinou a orarmos juntos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E agora, povo de Deus, ide em paz para os vossos lares. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vocês, com todo o povo de Deus, com todo o Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar.